Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja faz memória hoje a São Vicente de Paulo, o patrono da caridade. Quem é São Vicente de Paulo? Como podemos resumir a riqueza de sua personalidade? Se queremos traduzir em linguagem atual os traços mais marcantes do perfil de São Vicente de Paulo, poderíamos recorrer a 3 elementos que definem sua personalidade: seu coração inquieto, sua paixão por Jesus Cristo e sua dedicação aos pobres. Vicente viveu na virada do século XVI e XVII, em uma época de instabilidade e transformações, tanto na sociedade quanto na igreja. Um tempo de conflitos políticos e religiosos, de crescimento da miséria e de intentos reformistas. Desde cedo, revelou-se um jovem inquieto, desejoso de descobrir o sentido mais profundo de sua existência e dos acontecimentos da história. Deixou seu núcleo familiar, sua família, para estudar e assim demarcar seu espaço e construir seu futuro. Foi então que ele decidiu-se pela promissora carreira sacerdotal. Com o correr do tempo, enfrentando desenganos e desventuras, deu-se conta de que o sacerdócio não podia reduzir-se a um mesquinho meio de vida. Por trás de sua escolha havia um chamado, uma iniciativa que não era sua, um apelo que o interpelava desde o mais íntimo, convidando-o a mudar de perspectiva e assumir sua vocação como uma generosa entrega de vida. Continuou buscando o caminho pelo qual poderia responder a esse chamado, deixando-se orientar por homens de elevada estatura espiritual e sólida fibra moral. Começa a descobrir que não poderia viver com sentido, esperança e tenacidade a não ser centrando toda a sua existência em Jesus Cristo, encontrando na humanidade do Filho de Deus o referencial seguro e a inspiração permanente de sua própria humanidade. Intui então que isso equivalia a não ceder à tentação de viver para si, dando voltas ao redor de seus interesses e conveniências. Cativado por Cristo, Vicente se redescobre profundamente amado por Deus, cuja vontade procurará conhecer e realizar em seu dia a dia em uma atitude de confiança e disponibilidade. Seu percurso existencial comprova o que afirmou o Papa Francisco. Quando estamos diante de opções e contradições, perguntar-nos qual é a vontade de Deus ajuda a abrir-nos a possibilidade inesperada. E assim é, ao mesmo tempo, o ainda jovem Padre Vicente desperta para o sofrimento e o abandono dos mais pobres, cuja dignidade não medirá esforços para defender e promover, saindo ao passo das mais variadas e gritantes indigências de seu tempo, movido por aquela caridade compassiva e ativa que contemplava em sua meditação da vida e da missão de Jesus Cristo, enviado pelo Pai para evangelizar os pobres, conforme Lucas 4:18. Com efeito, essa é a faceta do mistério da encarnação do Filho de Deus, que,
passará a ser o âmago do itinerário de Vicente de Paulo. É interessante notar como na trajetória de São Vicente, os 3 elementos acima mencionados se fundem no dinamismo de uma mesma experiência espiritual. Sua busca inquieta o leva a amadurecer como homem, afirmar-se como seguidor convicto e apaixonado por Jesus Cristo e a dedicar-se com generosidade e criatividade crescentes aos menores dos irmãos, os mais pobres, os mais humildes, conforme Mateus 25:40. E tudo isso em processo constante de aprimoramento humano, de aprimoramento espiritual e missionário, sem jamais separar essas 3 dimensões. No ocaso de sua fecunda existência, poderá dizer a seus padres e irmãos: em que consiste nossa perfeição? Dizia Vicente: nossa perfeição consiste em fazer bem todas as ações. Primeiro, como homens dotados de razão, em conviver bem com o próximo e lhe garantir a justiça. Segundo, como cristãos, em praticar as virtudes de que nosso Senhor nos deu o exemplo. E terceiro, como missionários, em realizar bem as obras no mesmo espírito, enquanto nos permitir nossa fraqueza bem conhecida por Deus. Nas palavras de Vicente de Paulo, vemos, portanto, o espelho de sua vida, do homem íntegro e bom, do cristão identificado com seu mestre Jesus, do missionário consistente, ardoroso e entusiasta que ele foi. Assim, Vicente se une ao Deus que o escolheu para sinalizar a força invencível de sua predileção pelos pobres, abrasado por um amor que se manifesta mais em obras do que em palavras, avançando sempre mais na direção da meta, conforme Filipenses 3, 12-14. Certa vez, Vicente recordou a um amigo: no caminho de Deus, não avançar é retroceder, já que o homem não pode permanecer sempre no mesmo estado e os que foram chamados devem prosseguir de virtude em virtude. Seu processo de conversão contínua o demonstra com maestria. São Vicente se nos afigura como um protótipo do que o ser humano pode chegar a ser quando, seguindo sua vocação, mergulha no mistério de Deus, sem jamais fechar os olhos para a realidade que o circunda. O itinerário percorrido por São Vicente de Paulo recorda-nos aquilo que o Papa Francisco escreveu especialmente aos jovens: é possível passar a própria juventude distraído, flutuando à superfície da vida, dormindo, incapaz de cultivar relações profundas e entrar no coração da vida. Deste modo, porém, prepare-se um futuro pobre, sem substância. Ou, pelo contrário, pode-se gastar a juventude cultivando coisas nobres e grandes e, assim, preparar um futuro cheio de vida e riqueza interior. De fato, quanto mais profundos somos na assimilação dos ideais, valores e atitudes que enobrecem nosso viver, quanto mais buscamos o que é verdadeiro, bom e belo, mais nos humanizamos, mais nos qualificamos e quanto mais nos enraizamos na fé, quanto mais centramos nossa existência em Jesus Cristo, vivendo para Deus e para os outros, mais nos sentimos impulsionados a encarnar o amor em
toda a sua riqueza e extensão, produzindo frutos abundantes na prática da compaixão e do cuidado, na atenção aos que mais sofrem e necessitam de proximidade e de ajuda, na construção de um mundo mais fraterno e solidário, anunciando o Evangelho com a vida e contrapondo-nos a tudo o que lhe é contrário. São Vicente tornou-se conhecido como o santo da caridade e da missão. Como se desenvolveram suas atividades e obras, não há a menor dúvida de que São Vicente de Paulo foi um homem de intensa e extrema atividade. Suas ações, compreendidas com discernimento e determinação, tiveram um largo alcance eclesial e social naquele contexto convulsivo da França do século XVII. Não houve drama, sofrimento ou carência que não tenha reverberado em seu coração iluminado pela fé e abrasado pela caridade. É certo que o santo da caridade e da missão não realizou nada sozinho. Não se vê em sua conduta nenhuma sombra de autoprojeção egocêntrica ou de heroísmo narcisista. Ao sair para o encontro dessas realidades, Vicente convoca outras pessoas atraídas pelo mesmo ideal. A partir de 1617, constitui as Confrarias da Caridade, reunindo mulheres e homens. 8 anos depois, em 1625, concebe a Congregação da Missão, formada por padres e irmãos. Mais tarde, no ano de 1633, juntamente com a grande mulher que foi Santa Luísa de Marillac, funda a Companhia das Filhas da Caridade. O traço de união entre suas funções era precisamente uma experiência de fé que se desdobrava no zelo evangelizador e na gratuidade dos serviços aos mais necessitados, sofridos e esquecidos. Em estreita colaboração com aqueles que o Senhor acrescentava às fileiras da caridade e da missão, Vicente colocou em marcha inúmeras iniciativas e compromissos, dos quais citamos apenas alguns: as missões nos povoados rurais, o cuidado dos enfermos nos hospitais e em seus domicílios e atenção aos refugiados e às vítimas das guerras, o socorro às regiões depauperadas, a presença junto aos presos, o amparo às crianças abandonadas, a fundação de pequenas escolas. Em todas as ações a favor dos menos favorecidos, Padre Vicente e seus companheiros procuravam atender ao ser humano em sua totalidade, com o intuito de sanar suas carências e assim alicerçadas na fé que opera pela caridade, visibilizavam em seus gestos a mensagem de vida e salvação que transmitiam ao anunciar o amor de Deus, a fim de tornar efetivo o Evangelho. Além disso, com a ajuda de seus co-irmãos, Vicente se ocupou da formação do clero, contribuindo para dotar a Igreja de pastores santos, sábios e solícitos. O raio de sua atuação se expandiu quando de sua nomeação para o Conselho de Consciência da Rainha da França, a partir do qual lhe foi dado intervir de muitas formas para socorrer, pacificar, revitalizar a Igreja em seu empenho reformador. Como se não bastasse todas essas atividades de ampla incidência, trabalhou tenazmente para consolidar suas comunidades, orientando seus membros, dando-lhes conferências e escrevendo-lhes regras e regulamentos de notável solidez e relevância prática.
Ao longo de sua existência, as confrarias se multiplicaram rapidamente por todo o território da França. A Congregação da Missão se estabeleceu em vários países e as Filhas da Caridade abriram numerosas casas no território francês, chegando depois à Polônia. Vicente também acompanhou de perto a formação de outras comunidades e associações, além de ocupar-se da direção espiritual de muitas pessoas e de manter uma vasta correspondência com distintos personagens. Em tudo o que fazia, importava-lhe, acima de tudo, correr ao encontro das necessidades do próximo, como se fosse apagar um incêndio. E de onde vinha o ânimo e a força de sua entrega e de suas ações? Esta pergunta é decisiva para compreender adequadamente a pessoa de São Vicente de Paulo. Eram tão impressionantes seu vigor caritativo e sua entrega missionária que facilmente podemos esquecermos da fonte secreta que irrigava suas ações. Além disso, a forte influência exercida por ele nas mais distintas esferas da sociedade e da igreja de seu tempo, que poderia levar a confundi-lo com a filantropia ou a reduzi-lo a uma condição de um ativista, sem desmerecer em nada a relevância social de seu empenho e o alcance de sua colossal atividade apostólica. Precisamos reconhecer e afirmar que Vicente de Paulo era, antes de qualquer outra coisa, um místico, isto é, alguém cuja existência se mantinha enraizada no mistério do amor do Pai, amor revelado em Jesus Cristo e atualizado pelo Espírito Santo. Era dessa fonte transbordante e cristalina que o santo da caridade missionária colhia a seiva capaz de nutrir e dinamizar suas ações. Sua íntima comunhão com Cristo constituía o alento criativo de tudo o que ele realizava. O critério e a inspiração de suas decisões e opções, o diadema que cingia suas obras, sua razão de ser e de atuar, enfim, seria radicalmente impossível compreender a vida e a missão de São Vicente sem referência à pessoa de Jesus Cristo, cujo espírito modulava seu coração e modelava sua conduta. A família vicentina pode ser comparada a uma árvore frondosa e cheia de viço, carregada de frutos e ornada de flores. Suas raízes extensas e firmes remetem à experiência espiritual de São Vicente, cujo carisma missionário se conserva fecundo e inspirador até os nossos dias, perpetuando o luminoso testemunho do grande místico da caridade, arauto da ternura e da misericórdia de Deus, como o chamou São João Paulo II. A seiva que nutre e revigora essa imensa família espiritual e apostólica provém do encontro com Jesus Cristo, evangelizador dos pobres, a quem seus membros procuram seguir, amando-o e servindo-o nos menores de seus irmãos, nos quais reconhecem a presença do Senhor a interpelá-los. À sombra desta planta de copa robusta e folhas verdejantes, abriga-se um contingente incalculável de pessoas empobrecidas, acolhidas com desvelo, evangelizadas com ardor, assistidas com diligência, promovidas com respeito. Os ramos do arvoredo vicentino são distintos quanto à coloração e o formato de suas folhas, grupos mais ou menos numerosos, dentre os quais contamos
associações leigas, sociedades de vida apostólicas, institutos de vida consagrada e até comunidades pertencentes a outras denominações cristãs, dispersos pelos 5 continentes, fundados em distintas épocas e contextos, reúnem mais de 4 milhões de mulheres e homens de todas as idades, leigos e leigas, consagrados e consagradas, diáconos, padres e bispos, todos sob o mesmo impulso dinamizador recebido do Espírito através de Vicente de Paulo. O carisma vicentino revela sua pujança nas diferentes iniciativas de evangelização e serviço aos pobres desenvolvidas nos mais de 150 países onde a família se faz presente. Na herança de São Vicente de Paulo, vigoroso mestre espiritual, missionário dos pobres, a família vicentina redescobre sem cessar a centelha capaz de revitalizá-la em sua paixão pelo Evangelho e em sua compaixão pelos que se acham nas periferias existenciais da vida. Sobre estes, derrama o bálsamo da misericórdia, visibilizando-a em gestos de solidariedade, palavras de consolação e ações sociotransformadoras. Consciente de que não há caridade que não seja acompanhada de justiça, os herdeiros de São Vicente se empenham criativamente em mudar as estruturas geradas de pobreza a partir de uma nova maneira de entender os pobres, interpretar as situações que envolvem suas vidas e atuar em comunhão com eles e em colaboração com outras instituições alinhadas com a mesma causa. E para finalizar, a família vicentina, atuando nas margens, a partir das margens, se deixa tocar pelas carências humanas e perscruta nelas a voz do Espírito que a confirma em sua vocação, que a impele a um renovado compromisso caritativo e missionário. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja